Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação dos estados modernos. O que seria isso? Que palavra estranha a gente coloca? Que expressão estranha é essa, estado moderno? É a ideia de país que a gente tem nos dias de hoje. Ela passou por uma série de mudanças ao longo da história, até que chegasse ao tipo de governo, ao tipo de território que a gente tem nos dias de hoje, a organização que a gente utiliza como estado, como governo, como país. Mas como começou isso? Como é que cada país se formou, quais eram as diferenças entre esses primeiros grupos que se organizaram lá no começo, como vivia a população, enfim. A ideia é entender um pouquinho da formação dos primeiros países que surgiram no mundo ao longo da história, tá? Então vamos lá. Inicialmente, se a gente procurar no dicionário, a definição da palavra Estado, ela fala de qualquer lugar, qualquer país soberano, onde tivesse uma organização, onde tivesse um grupo de instituições que juntas passavam a administrar um lugar ou uma nação, né? Então é essa a primeira organização que eles tiveram para organizar algo que vai se chamar de país ou Estado moderno, tudo bem? Então, quando isso surgiu, quais os primeiros países que a gente teve na história do mundo? Então, os primeiros países surgiram entre o século XVI, XIV e XVI na Europa, e aí alguns deles que a gente conhece, né, que se formaram por primeiro foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Inicialmente, a gente sempre é uma situação curiosa pensar que Portugal, que territorialmente é tão pequena comparada com outras, como é que pode eles terem se tornado o primeiro país moderno? Como é que eles se organizaram primeiro, né? Então a gente pensa, nossa, por que eles não são uma potência mundial até hoje? Então a gente vai perceber que teve algumas coisas que limitaram o crescimento de Portugal, que limitaram um pouco a força que eles tinham naquele momento lá, mas também eles foram os primeiros em algumas coisas por conta da organização que eles tiveram antes de outros países. Por exemplo, navegar e em busca de novas terras, de colônias naquele momento histórico da formação dos primeiros países. Tá? Então vamos lá. Então como que funcionava antes da gente ter esses primeiros países? Se a gente lembrar, durante a Idade Média, houve uma descentralização do poder. Antes tudo estava na mão do imperador romano. Só que chega um momento em que o Império Romano se divide, uma parte da população vai para o campo, outra fica nas cidades, e aquela ideia de governo único que administrava tudo desaparece. E o que vai acontecer é um monte de pequenos governantes locais, que vão ser os senhores feudais, eles vão ser donos de terra, vão ter um exército, eles vão ter uma organização própria, e aí eles vão passar a cada um governar da sua forma. Então é como se tivessem várias regras diferentes para populações que viviam próximas umas das outras, cada uma de acordo com o seu líder, que era o senhor feudal naquele momento. Eu uso essa ilustração aqui para a gente fazer uma comparação. Seria mais ou menos como se fosse esse jogo que um tempo atrás era muito comum, né, que era o agário, que as pessoas jogavam da seguinte forma: elas tinham que engolir outras bolinhas menores, que seriam outros jogadores. Então a ideia era você ir consumindo. Quanto mais bolinhas você conseguisse aglutinar, mais forte você ficava e mais os outros teriam medo de ti. Então, como é que a gente pode fazer uma comparação com esse momento da Idade Média? Os senhores feudais, eles invadiam territórios vizinhos e iam ampliando o poder que eles tinham sobre os outros. Era mais ou menos como esse joguinho do agário, seria essa ideia de conquistar territórios e aumentar o poder que tinha. Tá? Então, como características desse momento da Idade Média, antes de formar os primeiros países, tinham governos descentralizados, não tinha um único governante, também existiam pequenos pedaços de terras ou reinos que eram esses feudos, né? E os donos principais, os principais administradores eram os senhores feudais. Mas quem tinha interesse em mudar essa ideia de descentralização, de um lugar todo dividido em pequenos governantes? Seriam três principais integrantes dessa época. O primeiro deles seriam os grandes donos de terras. Esses senhores feudais que tinham pouca terra, eles queriam ampliar seus territórios, e para isso eles tinham que ter uma organização melhor. Então era interessante que eles conseguissem dominar os territórios vizinhos e tivessem apoio para que isso acontecesse, por exemplo, de um exército. Um segundo grupo que tinha interesse na reunião dessas pessoas seria a própria igreja, que a ideia deles era criar uma religião oficial para esses novos estados que surgissem, né? Então ela estaria junto ao rei e poderiam governar juntos, teria uma força unida. E um terceiro grupo é um grupo que surgiu no final da Idade Média, que seria a burguesia, que é aquele pessoal que saiu do campo, foi para as cidades, investiu nas cidades, investiu no comércio, ganhou dinheiro, e a partir disso eles precisavam de mais comércio para ter mais lucro. Então eles precisavam de uma certa liberdade, também uma
uma normatização das coisas, eles queriam que tivesse um pouco mais de igualdade entre os feudos, vamos dizer assim, na questão comercial, para que o preço fosse igual, o peso fosse igual em cada um desses lugares. E para isso eu precisava de um país que tivesse as regras parecidas, né? Então, nesse momento também houve uma parceria que não tinha existido até na época. O rei e a burguesia, e a igreja junto. Como assim? O rei, ele tinha um poder consigo, já dependendo dos locais que ele dominava. Mas ele precisava também de dinheiro para manter os seus exércitos, para aumentar os territórios, para fazer esses primeiros países. E a igreja se juntou a isso porque ela passa a dizer que o rei ele vai ser um representante de Deus na terra. Então, eu somando esses três, eu crio uma força que deu origem a esses primeiros estados. Uma burguesia que tem dinheiro, um rei que tem poder e uma igreja que quer ter influência sobre a burguesia e também sobre os governantes daquele momento lá. Tá? Que mais? Então, assim, a partir do momento que eu juntasse todo esse poder que eu conquistaria dos meus feudos vizinhos, eu me transformaria no principal rei. E a gente pega essa imagem aí do Game of Thrones, que seria o Trono de Ferro. Vocês podem ver que tem várias espadas diferentes que formam esse trono. Provavelmente seriam as conquistas que esse rei teve desses feudos vizinhos para formar um país só, que seria um desses primeiros estados modernos, no caso, governando de forma absolutista, onde todo o poder estaria na mão do rei. Tá? E como se formaram esses primeiros países? Vamos dar um exemplo de alguns deles. Vamos lá para Portugal para iniciar. Primeiramente, Portugal ele se originou junto com outros países na Península Ibérica, em especial Portugal e Espanha. Mas o que tinha naquele período, naquele momento da história, antes de virar um país? A Península Ibérica, inicialmente, ela foi invadida por muçulmanos, por árabes. Já no final da Idade Média, quando os árabes conquistaram uma parte da África, conquistaram uma parte da Europa, eles também conquistaram um pedaço da Península Ibérica. Só que na pontinha de cima da Península Ibérica, eu tinha 4 reinos católicos cristãos, né? Que mandavam naquele território todo e perderam um tanto desse território para os islâmicos que invadiram aquele espaço. Então, a partir de durante boa parte da Idade Média, há um conflito por reconquista. Os 4 reinos que estão em cima, que são os de Leão, Navarra, Castela e Aragão, eles querem retomar o território que está abaixo, invadido pelos árabes. Então, eles passam a lutar e essas guerras vão ser chamadas de guerras de reconquista. O que aconteceu em Portugal? O território de Portugal fazia parte do reino de Leão. E o rei de Leão resolveu lançar uma proposta em que ele daria um pedaço de terra e a filha para quem conseguisse expulsar os árabes daquela região. Dito e feito, aconteceu isso, o território, a gente pode ver melhor as imagens, né, dos 4 reinos, né, e para mostrar também onde vai ser Portugal depois, naquela flechinha perto de Leão, né. Acontece que Portugal conseguiu se formar a partir dessa doação de terras e de uma filha. O rei de Leão, então, conseguiu expulsar os muçulmanos que estavam no seu território, através do Dom Henrique de Borgonha, que foi o primeiro cara o cavaleiro que veio salvar suas terras. Ele recebeu também a filha como pagamento, e o filho dele, Afonso Henriques, depois vai dar início à formação do primeiro estado. O que seria isso? Ele vai delimitar um território, vai ter uma moeda, vai ter uma língua, vai ter uma forma de pensar, vai ter pesos e medidas parecidas. Então, ele vai organizar esse primeiro estado moderno, né? Então, mas quem vai consolidar mesmo vai ser o Dom João I, que é o Dom João Mestre de Avis, já lá em 1433. Então, o processo todo de formação de um país ali vai durar em torno de 300 anos. De sair de um feudo, vamos dizer assim, de um reino, para um momento em que eu vou ter um estado moderno formado, tá? E a Espanha, que é o vizinho, né? Ela também era vizinha ali de Portugal. Ela foi formada da unificação dos reinos de Castela e Aragão, que eram os vizinhos do Reino de Leão. Então, eles se juntaram em 1469, né, expulsaram os árabes do território e se transformaram num segundo país moderno da Península Ibérica. Na França, ali foi um processo um pouco mais demorado, foram quase 700 anos de conflitos. O que a gente tem lá de característica principal? Então, os primeiros reis surgiram da união, como a gente disse antes, do rei e da burguesia, né? Aos poucos, eles foram unificando o sistema de pesos e medidas, dando uma mesma característica para o território todo, só que alguns conflitos fizeram que demorasse um pouco mais para virar um país. Quanto mais divisão tem dentro de um lugar, mais difícil fazer com que ele fique unido. Então, teve a Guerra dos 100 Anos, teve conflitos religiosos lá, por questão de católicos contra protestantes, né? Então, só lá no século XVII que a monarquia lá vai se consolidar através da dinastia Bourbon. E aí vão ser os primeiros reis absolutistas da França. E a Inglaterra, também um processo de quase 300 anos.
Então, lá, inicialmente, a história da Inglaterra é um pouquinho diferente dos demais, porque as regras que foram feitas na Inglaterra foram um pouco diferentes. Por muito tempo, os reis, os primeiros reis, eles abusaram do poder absolutista que tinham nas mãos. E com o passar do tempo, a Inglaterra limitou o poder do rei através da criação de um sistema chamado parlamentarista, onde eu vou ter um primeiro-ministro que governa e o rei vai ter a função apenas de reinar. A gente pode ver isso existindo ainda hoje na Inglaterra, né? Tem a Rainha Elizabeth, ela tem influência, mas ela não governa o país dela, né? Então, esse sistema se formou lá no final da Idade Média, um pouquinho para frente, até que eles pudessem fazer isso em todos os reis que tomassem poder na Inglaterra. Então, era hereditário, tinha todo o sistema de organização na questão de passar de pai para filho, mas era limitado pelo parlamento que ajudava a tomar decisões na Inglaterra. Então, isso só aconteceu lá no século XIII, vamos dizer assim, a consolidação do primeiro Estado moderno inglês, tá? Mas como que eu faço para convencer as pessoas, né? Como é que eu faria com que todo mundo entendesse que era necessário ter um rei, ter um território? Então, alguns teóricos do absolutismo, alguns filósofos, eles bolaram algumas ideias que legitimavam o poder do rei, que diziam, ó, rei, você está certo e a população tem que te obedecer. Então, foram alguns principais que deram as características a esses primeiros estados modernos, a esses primeiros reis absolutistas. Então, por exemplo, Nicolau Maquiavel, o que ele bolou? O que esse cara disse que tinha que acontecer? Ele escreveu o livro O Príncipe. Nesse livro, ele dizia que o governante não podia pedir para a população o que a população queria, ele deveria ser inflexível, ele deveria determinar os caminhos do governo, porque a população não seria capaz de fazer isso sozinha. Só que ele propôs uma coisa que é extremamente moderna, que era a divisão do poder entre a igreja e o governo. Por exemplo, governo é governo, igreja é igreja. Seria a ideia do Estado laico. O governo vai ter a função de cuidar da população e a igreja da parte da fé. Embora nesse momento fosse meio difícil acontecer isso, porque os dois estavam juntos nos primeiros governos. O Thomas Hobbes, ele escreveu o livro O Leviatã. Leviatã é um monstro. Se a gente pega na Idade Média, seria, sei lá, próximo ao monstro do Lago Ness, né? Seria um monstro marítimo que ele representaria a população sem um rei. Para ele, se o povo não tivesse um rei para governar, o povo seria um monstro incontrolável e não teria como o país prosperar dessa forma, porque ele via que o homem era lobo do próprio homem. Ele dizia que o homem ele não pensa no outro, ele pensa em si. E se não tiver alguém para conduzir para os caminhos desse país, o próprio homem acabaria com a organização de um país, né? O Jean Bodin e o Bossuet, eles defendiam outras ideias, mas elas eram essenciais para o rei absolutista existir. Primeiro, a ideia do direito divino dos reis. Para eles, o rei era rei porque Deus queria. Era a ideia de predestinação. Então, era um ser divino na Terra, que ele devia estar aqui. E quem que vai questionar Deus? Então, ele juntava a fé e o poder no mesmo local, e os dois acabavam fazendo com que o rei fosse um cara inquestionável. Então, foi a proposta dos dois para o rei existir naquele momento lá. E o sistema financeiro, como funcionava? Então, um sistema diferente da Idade Média, que era a ideia de troca de coisa por coisa, eu vou ter aqui o mercantilismo, que era a política econômica desses estados modernos. Quais são as características do mercantilismo? Primeiro, um país ele vai ser rico se ele tiver muitos metais, ouro e prata, né? Ele vai ser rico se ele exportar mais do que importar, se ele tiver mais dinheiro consigo do que mandar para fora. Ele precisa ter muitas colônias. É nesse momento que os primeiros países modernos vão começar a navegar, eles vão buscar riquezas em outros lugares do mundo, né? Então, eu preciso de terra, matéria-prima, eu preciso de gente para trabalhar de graça ou quase de graça para ter lucro. E o Estado vai ser, o governo, ele vai decidir tudo. Então, não é a população que vai decidir, não tem democracia. O Estado vai intervir em tudo que for necessário. Outra coisa, eu preciso proteger o meu comércio, então eu vou cobrar mais de quem quiser trazer coisas de fora. Eu vou proteger, assim, o meu comércio, fazendo com que as pessoas comprem mais coisas no lugar onde elas vivem, né? Então, se o meu país tivesse tudo isso, ele seria rico. Diferente de hoje, que tem outras coisas que regulam a economia capitalista, tá? E o rei, como é que ele era construído? Como é que ele fazia com que as pessoas entendessem que ele era importante, que ele era um cara que não podia ser questionado? Ele era todo ornamentado, era uma imagem construída. Pode ver que o Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, ele se paramentava todo, ele ficava maior, ele colocava mais roupas, ele colocava ouro. Era aquela ideia de imponência. Ele quer demonstrar para os outros que ele que ele pode ostentar, que ele pode ser maior e que ele não pode ser questionado.
isso fazia muito com que se escondesse a imagem física dessas pessoas que, por vezes, não demonstrava poder algum. Então, era necessário que ele tivesse uma imagem forte para representar um governo forte, tá? Então, essa foi a nossa aula sobre os primeiros estados modernos. Espero que tenham gostado. Se gostaram dessa aula e das outras que a gente tem, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, curtir e até a próxima. Um abraço.